Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Douglas Oliveira e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, o backup do Microsoft 365. Se você me acompanha pelo Instagram, provavelmente você deve ter visto o post que eu falo sobre a disponibilidade geral do Microsoft 365 Backup a nível global. Mas antes, deixa eu te dar um recado, se inscreve no canal, dá like no vídeo, para a gente conseguir fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a mais administradores do Microsoft 365. Então, vamos iniciar o nosso vídeo. Como eu falei, a Microsoft está colocando agora, no mês de agosto, a disponibilidade em produção do backup do Microsoft 365. Com o backup do Microsoft 365, você não precisa mais de comprar ferramentas de terceiros. Agora você pode fazer os seus próprios backups dentro dos data centers da Microsoft. E com o Microsoft 365 Backup, você consegue fazer backup de caixas de correio do Exchange Online, sites do SharePoint e do OneDrive e futuramente também do Teams. E esse vídeo aqui é para atender o pedido da galera que está inscrita aqui no canal ou que me acompanha no Instagram. Eu tenho recebido vários pedidos sobre como que configura o Microsoft Backup 365. Douglas, beleza, você está falando lá no Instagram que já está disponível, que muita gente já está usando como preview, mas beleza, como é que eu configuro, como é que eu faço o restore? E é isso que a gente vai falar aqui. Eu tenho recebido muitos pedidos para produzir esse vídeo e aqui estamos. Então vamos lá. Como que eu configuro o Microsoft Backup? Dentro do portal do Admin Center, eu estou aqui na minha página inicial. Você vai vir em configurações e depois você vai clicar em Microsoft 365 Backup. Observe que ele traz para mim algumas informações em vermelho, que para começar a utilizar esse serviço, a gente precisa habilitar o Microsoft Backup. E aí você vai precisar ficar atento quais que são os requisitos para utilizar o Microsoft Backup. Um deles é o seguinte, você precisa de uma assinatura do Azure e nessa assinatura você vai precisar utilizar um grupo de recursos. Observe que eu vou clicar aqui em vá para a página de configuração, ele vai trazer algumas opções para mim. Eu recomendo que você leia essa tela, mas aqui ele está basicamente falando do Microsoft Syntex. O que é isso? O Microsoft Syntex é uma ferramenta, um serviço, na verdade, utilizado pelo Microsoft Backup para automatizar os processos de conteúdo da sua organização. E com isso ele vai melhorar a pesquisa e gerenciar o risco de conformidade. Então a gente precisa habilitar esse cara. Então eu preciso clicar aqui, ir para configurações do Syntex. Observe que ele pede para eu adicionar uma assinatura do Azure e escolher um meio de pagamento como Pay-as-you-go, que é aquele pagamento conforme a utilização. Veja que eu tenho aqui algumas opções de configuração. Se eu vir aqui em armazenamento, eu tenho backup. Ao clicar em backup, ele tem a opção de configuração de cobrança conforme o uso. E é aqui que ele vai pedir qual que é a minha assinatura do Microsoft Azure. Eu vou clicar em configurar. Observe que ele me dá algumas informações e ele me fala aqui os pré-requisitos. Você precisa de uma conta do Microsoft Azure para funcionar o seu Microsoft 365 Backup. Dentro da assinatura, eu vou precisar de um grupo de recursos, um Resource Group. Observe que aqui dentro da minha assinatura do Azure, eu tenho aqui uma assinatura. Isso aqui é um ambiente totalmente de laboratório, tá, pessoal? Um ambiente de teste. Veja, a minha assinatura está ativa e dentro dessa assinatura eu tenho grupo de recursos. Quando eu clico em grupo de recursos, eu tenho aqui um grupo de recursos que eu criei, chamado de Backup, justamente para atender a necessidade do Microsoft Backup 365, ok? Antes de configurar, leia a documentação. Quando eu não tenho a assinatura, eu vou até pegar um outro tenant aqui na outra tela. Veja, eu tenho aqui um outro tenant. Quando eu clico aqui em Microsoft Backup, Go to Setup Page, to Go Syntax Settings. Observe que ele já me dá uma mensagem aqui identificando que a conta desse tenant ele não tem uma subscrição do Azure. Então, isso é um pré-requisito, tá ok, pessoal? Você precisa ter uma subscrição do Azure para utilizar
o Microsoft Backup. Eu vou voltar para o nosso outro tenant, aonde eu tenho uma subscrição do Azure. Então, quando eu clico aqui em assinatura, ele já me mostra qual é a minha assinatura. Vou selecionar. Ele me pergunta qual é o meu grupo de recursos, o grupo de recursos Backup, que eu já tenho criado lá na minha assinatura do Azure, e ele pergunta qual é a região. Para quem não entende de Microsoft Azure, tudo que você faz dentro do Azure, você coloca aquele serviço ou aquele recurso dentro de uma região do data center da Microsoft. Normalmente, para quem está no Brasil, é utilizado os data centers do Brasil, principalmente quando a gente está falando de governo, tá ok? Aqui a gente está em um ambiente de teste. Eu vou utilizar aqui esta região, vou aceitar os termos do serviço de cobrança de pagamento e vou clicar em salvar. Ele vai configurar a cobrança do Microsoft Syntex para mim. É muito importante você configurar o tipo de cobrança do Microsoft Syntex vinculado a um grupo de serviço dentro da sua subscrição do Azure. Vamos aguardar a configuração. Configuração de cobrança foi configurada com sucesso. Agora a gente vai conseguir utilizar o nosso Microsoft Backup. Eu vou fechar essa tela. Veja que o gerenciamento de cobrança já está configurado. Eu clico novamente em armazenamento, depois em backup, e eu tenho esta tela aqui. Microsoft Backup ajuda a organização a se recuperar de eventos de corrupção de dados, como ataques de ranço ou exclusões acidentais. Ao criar uma política de backup, cada backup dos seus serviços Microsoft, você pode restaurar rapidamente os dados comprometidos para um status íntegro anterior ao último ano. Posso fazer backup de quais dados, Douglas? Do SharePoint, do OneDrive e do caixas de correio do Exchange Online. Tá, Douglas, mas lá no seu Instagram, no Reels que você publicou lá, você falou que também faz backup do Microsoft Teams. Sim, isso é verdade. Eu falei que faz backup do Microsoft Teams, mas eu falei, como é um Reels, é um vídeo curto, eu falei isso já pensando no futuro. Mas se você for na documentação da Microsoft, você vai ver que lá o backup do Microsoft Teams está previsto no futuro. Vou trazer o link aqui para você. Vou aqui abrir uma outra aba e vou abrir para você a página do Microsoft Backup. E aqui a gente tem todas as informações do Microsoft Backup. Eu vou deixar esse link aqui na legenda do vídeo para você fazer a leitura. Recomendo altamente que você faça a leitura. E aí você tem a opção aqui de comece com o Microsoft Backup, explore os recursos e produtos. Quando você desce um pouco aqui a barra de rolagem, aqui eu tenho quais são os produtos suportados por Microsoft Backup. Veja que eu tenho o OneDrive, o SharePoint e o Exchange e o Microsoft Teams. Ele colocou aqui, ó, vindo no futuro, né? Tradução do português aqui é horrível, mas você pode ter certeza que a Microsoft já colocou dentro no roadmap dela a utilização do Microsoft Backup para fazer backup também do Microsoft Teams, ok? Vamos voltar ao nosso tenant. E aí, o status do meu backup ele está desativado. O que a gente vai fazer é habilitar. Habilitar o backup. Ao ativar o Microsoft Backup, você disponibiliza o Microsoft Backup em SharePoint, sites do SharePoint, Exchange e contas do OneDrive. Você pode fazer backup dos seus dados críticos usando o Admin Center do Microsoft 365. E aí tem os links da documentação, tá ok? Vou clicar em salvar. Ele vai ativar o backup para mim. A gente vai aguardar um pouco. O backup Microsoft 365 está ativo para a sua organização. E aí eu tenho o botão de desabilitar. Eu vou fechar essa tela. Vou clicar novamente aqui em Microsoft 365 Backup. Agora sim ele habilitou o serviço do Microsoft Backup para mim. Veja que agora eu tenho a possibilidade de configurar políticas de backup por SharePoint, por Exchange e por OneDrive. O status é não configurado, então o que a gente vai fazer é configurar uma política para cada uma dessas soluções. E eu tenho também aqui a minha aba de restaurações. Quando eu necessito fazer um restore, é por aqui que eu vou fazer o restore de algum dado, caso necessário. Como eu não tenho nenhuma política ativa, a gente não consegue fazer nenhum restore, mas eu vou voltar aqui em políticas. Então vamos lá. Vamos começar aqui a criar uma política de backup pelo SharePoint. Vou clicar em configurar política. Ele vai carregar para mim a tela, que é o wizard da criação da política de backup do SharePoint. Ok. Recomendo sempre, toda vez que você for criar uma política, você que está começando, está aprendendo uma ferramenta nova, uma solução nova que a Microsoft está trazendo integrada ao Microsoft 365, é ler tudo que essa ferramenta está disponibilizando, tanto de tela quanto de documentação.
né? Então aqui ele está falando que a gente vai criar uma política de backup para o SharePoint. Essa política vai definir os sites que você quer restaurar, com que frequência é feito o backup do site. Decidi contratar o Microsoft Backup 365. Você tem que ter as suas políticas de backup de acordo com a necessidade da organização. Bom, por quanto tempo os backups são mantidos? O backup é mantido inicialmente por 14 dias, e aí é o default. Após 14 dias, um backup será mantido por semana e mantido por um ano. Ou seja, ela inicialmente é por 14 dias, após 14 dias um backup será mantido por semana, então você tem um backup completo dentro desses 14 dias, inicialmente por 14 dias, depois você vai ter um backup por semana, que é um backup incremental que vai ser mantido ali por um ano, né? Você tem as versões do seu site para o qual você quer restaurar. Se você quiser restaurar um site de backup feito nos últimos 14 dias, poderá escolher entre um intervalo de 10 minutos, e aí você vai definir o tempo de restauração. E se você quiser restaurar um site de backup feito há 14 dias, há mais de 14 dias, perdão, você poderá escolher entre os intervalos de uma semana. Então, é bastante importante você ler a documentação. E ele traz aqui o link da documentação, como fazer backup e restaurar os sites do SharePoint. E aí ele vai abrir aqui para a gente a documentação da Microsoft. Então, baseie-se sempre pela documentação. A documentação da Microsoft ela é muito importante para toda e qualquer ferramenta, não só produtos Microsoft, mas qualquer produto que você venha trabalhar na sua vida, a documentação você tem que levar ela para a sua vida, ainda mais se tratando de nuvem, então a probabilidade disso mudar é bem possível de acontecer. Vou salvar esse link aqui que eu vou deixar na legenda do vídeo. Veja que ele ensina como que a gente faz a política de backup. Vou fechar, vou clicar em Next. Então bora lá. Selecionar o método de seleção. Como você deseja selecionar os sites do backup? A gente vai carregar uma lista de backup CSV, ou seja, se a gente tem 1000 sites do SharePoint, você pode criar um arquivo CSV e carregar a lista desses sites aqui no arquivo CSV. A gente tem esse I aqui que é de informação. Se sua organização tiver um ambiente multigeográfico, a opção permite adicionar sites de localizações geográficas. Tá vendo como a informação é importante? Então você pode ter multi-tenants. E aí, cada tenant você tem um site diferente, você consegue trazer isso para dentro do CSV e fazer o backup, a seleção dos sites que você quer fazer backup a partir desse CSV. Fazer backup de sites que correspondem a filtros específicos. Então, se você marcar aqui, ele vai pedir alguns filtros para você fazer o backup ou selecionar sites individualmente. Então, você vai escolher qual é a sua opção. Então, vamos ver aqui cada uma das opções. Vou clicar na primeira opção, vou clicar em Next. Aí ele já me pede aqui, cria uma lista de até 50.000 sites usando um arquivo CSV. E aqui ele te dá o exemplo do arquivo CSV. Vamos baixar? O arquivo for baixado. Esse aqui é o exemplo CSV. Veja que ele vai pedir a URL do site do SharePoint. Então, tem um site 1, site 2, site 3, site 4, o site 5. Ok? Vou fechar aqui essa tela e vamos voltar lá para o nosso portal. Então, você vai selecionar o arquivo CSV e aí vai clicar em próximo para ele fazer o backup. A gente não vai fazer no formato CSV. Vou escolher aqui a segunda opção, fazer backup de sites que corresponde a filtros específicos. Vamos ver qual é o tipo de filtro. Olha só, todos os filtros, pelo menos um dos filtros. Qual que é o filtro? Finanças, o nome ou a URL do site contém. E aí você vai colocar. É bem intuitivo aqui como é que você vai definir o filtro do seu backup. A última modificação, você consegue escolher dos últimos 6 meses, 3 meses, 30 dias, 7 dias. Vou clicar aqui em voltar. E tenho aqui a opção de selecionar sites individualmente. Vou clicar em avançar. Ele pede para mim selecionar os sites que eu tenho. Vou clicar em selecionar sites e ele já vai trazer para mim todos os sites que eu tenho. E eu vou selecionar somente aqueles sites que eu quero fazer backup. Então, vou fazer backup de qual aqui? Vou fazer de retail, vou fazer de contabilidade. A gente consegue também fazer site de comunicação, Star Wars, Sales Marketing. Então, eu consigo marcar aqui todos os meus sites do SharePoint e fazer depois o restaurar dele quando necessitar. Então, site de comunicação. Eu selecionei aqui 10 sites. Vou clicar em adicionar sites. 10 sites aqui já foram adicionados. E a gente vai clicar em Next.
ele vai revisar qual que é o escopo desse backup. Então, ele vai fazer backup de 10 sites. Aí eu posso editar o escopo, a frequência, né, será automaticamente criada uma cópia de segurança a cada 10 minutos. Cada backup é mantido inicialmente por 14 dias, então o primeiro backup, cada backup que você fizer, ele vai ser mantido por 14 dias. Após 14 dias, um backup será mantido por semana. Por isso que é importante você ler lá todos os requisitos e toda a documentação de como que funciona de fato ali o Microsoft Backup. Aqui eu só estou te mostrando como que de fato realmente funciona a ferramenta. Porém, é importante demais que você leia a documentação. Vou clicar em criar política e a nossa política foi criada. E ele vai começar a processar o backup desses sites. Vamos criar agora, enquanto ele faz esse processamento, nós vamos criar agora uma política de backup para o Exchange. Vou clicar em configurar política, criar a política de Exchange, a caixa de correio que você pode restaurar, somente caixa de correios que foram submetidas a backup podem ser restauradas. Então, se você não colocou uma caixa de correio na sua política de backup, não tem como você fazer um restore de uma coisa que você não fez backup, certo? Então, aqui já tem um aviso logo de cara de que você vai conseguir restaurar somente aquilo que você fez backup, né? Com que frequência o backup é feito? As caixas de correio que você selecionar será submetida a backup automaticamente a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, a gente tem um backup automático que é feito pela task da Microsoft. Por quanto tempo os backups são mantidos? Backups de caixa de correio são mantidos por 1 ano. A versão da sua caixa de correio para a qual você pode restaurar, você pode escolher entre backups feitos em intervalos de 10 minutos. Então, como é feito backups de 10 em 10 minutos, você também consegue fazer ali o restore, escolhendo qual é o intervalo de 10 minutos que você quer que seja feita esse restore. Então, vamos clicar aqui em Next. Carregar também CSV, fazer backup de caixa de correio que corresponde a filtros específicos, ou então selecionar individualmente. Vamos selecionar individualmente? Vou selecionar a caixa de correio, ele vai me trazer aqui a lista das caixas de correio. Então, vou selecionar aqui a caixa da Adele, vou selecionar a caixa do Diego, vou selecionar a caixa do Douglas, 3 caixas já adicionadas, vou selecionar a caixa da Grade, e aí você vai fazer na seleção de todas as caixas que você julgar necessário fazer o seu backup. Eu vou deixar aqui, manter essas 5 caixas, né? Eu tenho a caixa aqui do Douglas, a caixa da Adele, vou também marcar essa aqui da Henrietta e vou clicar em adicionar a caixa de correio. 6 caixas de correio adicionadas, vou clicar em Next, eu reviso a minha política e mando criar a política. Ele vai criar a política para mim, política criada. Tá vendo que é bastante simples, não tem nenhum segredo para você criar a política tanto do SharePoint, tanto do Exchange. E agora, por último, a gente vai criar uma política aqui para o OneDrive. Veja que ele já apareceu aqui o botão de restaurar sites. Aqui teve uma falha ao adicionar essas caixas de correio, vamos resolver. Não há caixa de correio nessa política. Será que ele não selecionou as caixas? Assumiu o erro. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos criar agora uma política para o OneDrive. Clicar em criar política. Mesma coisa, as contas do OneDrive que você pode restaurar, somente contas que foram submetidas na backup, com que frequência, 10 em 10 minutos, por quanto tempo os backups são mantidos, 14 dias, um backup será mantido por semana e mantido por 1 ano. As versões da conta do OneDrive que você pode restaurar, se você quiser, você pode restaurar uma conta do OneDrive de backup nos últimos 14 dias e vai poder escolher entre os intervalos de 10 minutos. Se você quiser, você pode restaurar uma conta de backup feita há mais de 14 dias e aí você vai poder escolher os intervalos entre semanas. Eu tenho aqui também a documentação, que é sempre bastante importante. Aí a política de como que ela é criada, como que ela é feita, todas as informações da política. Vou fechar, vou clicar em Next, vou selecionar individualmente também, não vou selecionar todo mundo. Quais são as contas que eu vou selecionar? Vou selecionar aqui a conta da Adele e para ser mais rápido eu vou selecionar aqui a conta do Douglas também, DGL Oliveira. Vou adicionar essas duas contas, vou clicar em Next, reviso o escopo da minha política e clico em criar política. Simples demais, isso aqui é uma maravilha no mundo. Só de você não precisar de uma ferramenta de terceiro, que tem uma API que faz o restore pela internet, você vai ganhar muitíssimo tempo para fazer o restore das suas caixas. Olha só. Eu já estou com o status ativo aqui do SharePoint, do Exchange e do OneDrive, ele ainda está processando.
Vamos aguardar aqui o processamento. Se eu clicar em Restore, ó, ele já mostra as opções de restore que eu tenho aqui. Tarefas ativas, né? Sites sendo restaurados, nenhum. Então vamos deixar aqui a política do OneDrive ela entrar em vigor. E aí, no próximo vídeo, eu vou te mostrar como que você vai fazer o restore de sites do SharePoint, de caixa do OneDrive e de arquivos do OneDrive para cada usuário, tá ok? Não se esquece de se inscrever no canal, dar essa força pro canal, compartilha esse vídeo com o administrador do Microsoft 365 e em breve o segundo vídeo, como fazer o restore utilizando o Microsoft 365 Backup, tá ok? Fui!